Que alegria estamos com vocês com mais um programa Mensagem de Fé, Bênção de Deus, programa Mensagem de Fé da Igreja Encontros de Fé, com a sua sede em Porto Alegre, na Presidente Roosevelt 313. Nós estamos apresentando nossos cultos online, mesmo que estejamos com os cultos presenciais. Quarta-feira à noite às 20 horas, quinta-feira também às 20 horas, na sexta-feira também às 20 horas, no sábado às 20 horas, domingo de manhã às 10 horas da manhã e depois domingo também à noite às 19 horas. No programa de hoje nós vamos falar sobre ansiedades, angústias e aflições da vida, um tema inclusive que está bem ativo nesses dias. Pastores comigo, pastor Joel e pastor Demian. Tudo bem, pastor Demian? Tudo bem, pastor Isaías, pastor Joel, pessoal que nos acompanha, que Deus abençoe a todos, é uma alegria estarmos juntos. Joel, tudo bem? Graças a Deus, pastor, um prazer novamente estar aqui no programa Mensagem de Fé, junto com o pastor Demian, e a todos que nos assistem agora, um grande abraço. Bom, tem um tema que é um tema que toca muitas pessoas, que é a ansiedade, as aflições. Então esse é o nosso tema de hoje. Mas vamos começar o nosso programa com um louvor, vamos alegrar o nosso ambiente e já voltamos. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele louvarei, só Ele exaltarei. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele louvarei, só Ele exaltarei. De ti vem meu louvor na congregação, cantarei e louvarei teu nome, Senhor. De ti vem meu louvor na congregação, cantarei e louvarei teu nome, Senhor. Vamos dizer, Jesus é minha fonte, Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, Ele é minha vitória, só Ele louvarei. diga isso. Muito bem, linda canção, louvor, o povo louvando a Deus, adorando. Tem um texto bíblico que ele me chama a atenção, colega, que é Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É interessante, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a angústia é aquela aflição, aquele sofrimento, aquela ansiedade, aquele problema das emoções, aquele problema da alma, né? Então, realmente é um desafio. E junto com esse texto, poderíamos ir também para Provérbios, que diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Então, essa fraqueza no dia da angústia é, quem sabe, o resultado desta ansiedade armazenada, que se alojou ali, que ficou ali, né? Que nos gera angústia, que nos abate, né? E tira nossas forças. Como é que você vê isso aí, pastor? É verdade, pastor Isaías. Esse aspecto da angústia, ele é interessante porque eu creio que não há nenhuma pessoa que não tenha enfrentado um dia difícil, um dia de lutas, um dia de desafios, mas realmente nós vamos perceber, olhando a palavra, enfim, que a estrutura do ser humano, ela é uma estrutura frágil, como ser humano, como pessoa, sozinha, digamos, sem que haja Deus atuando na vida dela. Mas aí também nós vamos a Efésios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, ele escreve, né, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e ali depois na sequência ele diz, para que quando vier o dia mau, quando vier o dia da angústia, quando vier a luta, o desafio... O dia do problema, quando vier o dia do problema. Exatamente. O dia do desafio. A pessoa estar estruturada em algo, fortalecida em Deus, para poder resistir, vencer e permanecer inabalável, inclusive, né? Tá, mas essa ansiedade, Joel, nós indo a Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso. Tá? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Vamos fazer uma diferença aqui em dois pontos. Primeiro,
Ficar ansioso não é o ponto, não é o problema. Todo mundo fica ansioso no momento. Exatamente. A ansiedade é inevitável. Exatamente. O que a Bíblia diz aqui é para nós não andarmos ansiosos, porque aí que está, andando ansioso, não se fortalecendo no Senhor, esta ansiedade no nosso coração, ela nos abate. A palavra andar, né, ela é um verbo, o verbo é uma ação. Tá. Né? Então, quando nós andamos, nós estamos vivendo isso. Então, quando aí o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz para que não vivamos desta forma. Tá. Podemos até ter a ansiedade por situações inesperadas. E aqui é um ponto, né, pastor? O que traz aflição ao homem, o que traz a ansiedade, é algo naquilo que foge ao controle dele. Aquilo inesperado, além das forças dele. E aqui o apóstolo está dizendo, então, vai vir a situação, mas como é que tu resiste a ela? Como é que tu não vive dessa forma? Trazendo essa situação na presença de Deus. Colocando para Deus, ou seja, aquilo que o pastor Demian falou antes, reconhecendo a nossa natureza frágil, mas reconhecendo em Deus a solução. E aí a paz de Deus vai tomar o nosso coração, vai nos dar paz mesmo nessa aflição. Porque senão também se passa aquela ideia que tu confiando em Deus, sendo um cristão, tu és um super-homem. Isso é um entendimento errado. Correto. Você é uma pessoa igual. A diferença é que quando você é atingido por algo, quando uma aflição vem na sua vida, você tem para quem passar a sua carga, você tem em quem confiar, né? Você tem em quem se amparar e se fortalecer. É isso aí? Exatamente. Alguém que consola, alguém que fortalece, né? O Senhor falou sobre nós não sermos blindados, digamos assim, né? Nós vemos tantos salmos. Nós estamos no mundo, Jesus nós disse, estamos né? no mundo, né? No mundo passar por aflições, Jesus Exatamente. disse, né? Então, nós, quando olhamos, por exemplo, os salmos de Davi, Davi foi um homem de Deus, um homem de fé, um homem inspirado por Deus, mas nós vemos tantos salmos onde ele derrama o coração dele, com a sua queixa, o sofrimento dele, mas a gente sempre vê também, na sequência, ele sendo fortalecido, ele sendo sustentado e alegrado no meio de um desafio e sendo suprido por Deus nesta força, nesta capacidade de vencer a ansiedade e ter paz, como o pastor Joel falou. Na verdade, né? a fé nos faz em Cristo mais do que vencedor. Exatamente, em Cristo. Em Cristo. Exatamente. Né? Nós continuamos no mundo, mas temos a promessa de Deus, que Ele está conosco, Exatamente. que Ele nos fortalece. Recebemos o Espírito de Deus, que vivifica a palavra de Deus no nosso coração. Exatamente. E não ignoramos as dificuldades deste mundo. Não estamos alheios ao que está acontecendo. Nós também somos impactados pelos desafios, pelas situações que enfrentamos. Temos família. Mas nós temos um Deus conosco. Temos família, né, Nos Joel? preocupamos com a nossa temos família, filhos, né? netos, né? Temos todo o envolvimento familiar, né? De um irmão queria saber no culto onde é que eu estacionava minha espaçonave. O pessoal acha que tu vem, acha que tu vem num outro mundo, num outro planeta. Parece que tu veio e desceu Não. da espaçonave e agora tu O prega nosso e Deus sobe é de volta. celestial, Ele é poderoso, Exato, está acima de todas as coisas, e nós estamos com Ele no sentido espiritual, acima de principados e potestades. Agora, nós temos uma vida natural, pagamos IPTA, pagamos IPTU. Tudo, né, pastor? Esse é um ponto, né, pastor? Temos família. A Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, né, nós vamos ver exatamente isso. É um Deus que quer se relacionar com o homem. Né? Então, é um Deus que se apresenta ao homem, né, como aquele que quer dirigir os seus passos. No sentido não de o homem ser uma marionete, mas do homem vivendo segundo a vontade de Deus ser abençoado. Então, quando nós vemos hoje as aflições nessa situação toda, nós vemos pessoas aflitas. Eu vi um dado muito interessante que no mês passado, o índice de pessoas em depressão sendo atendidas em consultórios, agora até por vídeo, conferências, né, psicólogos atendendo pacientes, né, aumentou muito. Aumentou os índices de suicídio, né, porque as pessoas estão desesperadas. E a Bíblia é exatamente isso, ela nos apresenta um Deus que quer se relacionar na intimidade com o homem para fortalecer ele, para dar a direção. O senhor citou Jesus, né? Jesus, ele diz, no mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse. Né? Se vocês vão passar por essa situação, vão. E ele está falando ali para os discípulos, porque Jesus vai sair da terra fisicamente. Ele está falando antes dele subir para os céus. E os discípulos estavam preocupados com isso.
Pá, como é que nós vamos ficar sem um mestre? Vivemos 3 anos e meio junto com ele. E agora, como é que nós vamos viver? Ali, Jesus disse, não fique aflito. Vocês vão passar por aflições, mas eu já venci isso tudo. Né? Então, essa é a força Agora, que nós Demian, temos. tu colocaste uma coisa interessante sobre se fortalecer no Senhor. Tá? O texto que eu li de Provérbios, que eu citei pelo menos, Provérbios 12, né? E o 24 também. Ele diz ali o seguinte, que a ansiedade no coração do homem o abate. O abate. Mas a boa palavra o alegra. o alegra. Então, vamos lá então. Essa boa palavra são as promessas de Deus, são os ensinamentos de Deus que geram em nós confiança, e essa confiança em nós nos fortalece e nos anima, nos dá descanso interiormente, nos alegra. Exatamente. No Salmo 119 diz, vivifica-me segundo a tua palavra, né? Então a palavra de Deus, ela realmente nos dá ânimo, ela nos revela as promessas de Deus, ela nos mostra o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus nos ama e que nós não estamos sozinhos nas lutas, nos desafios, né, pastores? Nós temos um Deus que está conosco para nos fortalecer e também nos auxiliar, lutar por nós, fazer um milagre, socorrer-nos, atender nossas orações. Isso. Um Deus que é poderoso que está conosco. Essa questão né? da boa palavra, né? Porque se tu tem contato diário, então, de comunhão com Deus, na oração, né? E tu lê a palavra de Deus, realmente a palavra de Deus, ela traz um conhecimento de Deus, gera uma confiança em Deus, né? E essa palavra de Deus também, ela gera em nós um descanso. É interessante ali quando Jesus está no deserto, né? Na tentação de Cristo, ele tem fome, né? E aí Satanás oferece para ele que diga para essas pedras se transformarem em pão. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, o que Jesus está dizendo ali, ela tem vida para o homem, tem alimento, tem fortalecimento. Então, quando nós lemos a Bíblia, buscamos em Deus que o Espírito Santo vivifique essa palavra nos nossos corações, vai nos dar o ânimo, vai nos dar a força para vencer a ansiedade, para vencer a angústia, para vencer no dia mau. O Salmos 34 diz, né, em cima disso que o senhor falou, né, pastor Demian? Versículo 6 diz, clamei ao Senhor e Ele me ouviu na minha aflição. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Nos dá fé. A esperança, esperei confiantemente pelo Senhor, que é o Salmos 40, Salmo 40. Versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Ele me ouviu, né? Ele me ouviu, né? E Ele me ouviu. Agora, é importante esse ponto, porque, então, ficar ansioso é uma coisa e andar em ansiedade é outra. Na comunhão com Deus, recebemos de Deus a vida dele, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, o Espírito de Deus nos fortalece, o Espírito de Deus vivifica as promessas de Deus no nosso coração, nos alegra e nos cura. Por exemplo, vamos a Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus está trabalhando com os discípulos. Vamos fazer assim uma reflexão sobre os dias ali. A comida e a roupa. Tinham outros desafios, mas pela vida que eles estavam vivendo, a maior ansiedade que eles tinham ali era quanto comer e quanto ao vestir, né? Verdade. Quem tinha famílias, quem tinha ainda algumas outras responsabilidades, teria também outros, né? Mas ele está falando também porque naqueles dias não se tinha como se tem hoje tantas despesas. Eu já citei alguns impostos. Exato. Hoje você vive uma vida, existem alguns padrões que são proporcionados e tu acaba investindo e gastando e te comprometendo, também isso tudo vai gerando uma ansiedade. Mas ele está dizendo aqui 2 pontos, né? Não se preocupe quanto à comida, né? E nem quanto o vestimento. Porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que o vestir. O que ele está dizendo? Eu dei a vida para vocês. Isso mesmo. Eu dei a vida para vocês, então o alimento eu vou dar ainda mais. Né? Eu dei o corpo para vocês. Corpo saudável. Exatamente. Então, confie em mim. Confie em mim. Exatamente, é o que Deus está dizendo, né? Que se Ele já proporcionou aquilo que é o que há de mais valoroso, digamos assim, que é a vida e que é a nossa saúde,
quanto mais as demais coisas Deus Exatamente. não vai por acaso prover, né? E nós precisamos crer nisso e descansarmos, confiarmos que Deus vai cuidar. Na sequência fala sobre Deus alimentar os pássaros, Isso. fala sobre Deus vestir as flores do campo, que são infinitamente inferiores no aspecto da importância do plano Mas de Deus cuida de tudo. Mas Deus cuida de tudo, e tudo está Exato. no controle de Deus, né? Minha esposa, nós estávamos em casa agora essa semana, nesses dias da pandemia, e nós estávamos olhando pela janela ali, pela terceira, quarta semana, e eu disse para minha esposa, nós estamos que nem passarinho, olhando pela janela, só que eles estão soltos lá embaixo, ó, e voando, E despreocupados. sem saber o que está acontecendo, cumprindo o que diz a Bíblia em Mateus, Deus cuidando Isso, deles é. e nós aqui, né? Exatamente. Então temos que confiar em Deus também, interessante isso aí. Confiar. Uma coisa interessante nessa passagem da ansiedade que Jesus fala, capítulo 6 de Mateus, eu vejo hoje, né, pastor, muito claro, assim, nesses dias que estamos vivendo de pandemia, é que está caindo a ficha da humanidade. Uhum. Porque os valores do homem estavam colocados em muitos lugares fúteis, Exatamente. Passageiros Materiais. que não ficam para a eternidade. Exatamente. Então, essa ansiedade também está acontecendo na humanidade porque está havendo Saiu o chão. uma troca de valores. O homem estava colocando, como diz o próprio Senhor Jesus nessa passagem, né, sobre construído a casa sobre a areia. Os valores eram coisas passageiras. Então, quando agora estamos perdendo essas questões, estamos começando a buscar, e agora, o que aconteceu? O que eu vou fazer? E amanhã? E aí é o que Jesus fala, né? Vocês estão se preocupando com comer, com vestir, com as coisas materiais. Mas o mais importante eu já dei, que é a vida. E esse é o importante, Então, o ponto. nossa palavra para você hoje é conhecer a Deus, confiar em Deus e ver também que na palavra de Deus, que é a boa palavra, tem a cura para o teu coração. Isso. Olha o que diz aqui, ó, um texto legal. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Davi dizendo, né? Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Interessante, né? Proteção no dia da minha angústia. No dia da minha angústia, tu tens me assistido, tu tens me guardado. No dia né? da minha angústia, eu recorro ao Senhor e Ele me mantém em paz. E Ele me conserva a paz. Porque a ansiedade, ela é a ausência dessa paz, né, Exato, pastores? A exato. pessoa fica naquela aflição, naquela angústia, naquele tormento Sim. interior, e aí vem medo e vem tantas outras coisas. Mas esse texto é muito lindo porque Davi está dizendo que realmente ele recorria ao Senhor como seu refúgio para estar ali na proteção, guardado, vigiado pelo Senhor, e assim ele se mantinha em paz até que passasse o desafio. Tem um texto que diz, né, que o Senhor nos dá, já vou encontrar ele, né, que Ele nos dá cobertura até que passe as calamidades. Passem as calamidades. Já vou chegar nele, mas aqui diz assim no 60:11, presta-nos auxílio na angústia. Exatamente. É isso aí. Olha só, É. Senhor, tu presta-nos auxílio na angústia, significa que tu nos atende na angústia, pois em vão, nessas horas, é o socorro do homem. É, E o exatamente. 68:19 também diz que o Senhor dia a dia leva o nosso fardo, né? Bendito seja o Deus de Israel, que dia a dia leva o Dia a nosso dia fardo. leva o nosso Significa, fardo. dá para todos os dias descansar e dormir Dá bem. para descansar, entregar Sim. para Ele, e não precisamos ficar sobrecarregados, levando Sobrecarregado. pesos e preocupações desnecessárias. No Salmo 127 diz que aos seus amados Ele Ele dá enquanto dorme, Exato. né? É interessante isso, né? Nós vemos o salmista, e Salmos é interessante, Davi, né? Quando o pastor leu ali, diz que ele louva a Deus de manhã, né? Mesmo no dia da angústia. Ou seja, a certeza dele, o coração dele está firme, não nas coisas que ele tem. E ele era rei. Mas ele também tinha de angústia, porque ele tinha muitos inimigos. Sim, ele quando escreve nos Salmos, quando Davi escreve o Salmo 23, diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Exatamente. Mas ele pede uma coisa ali, né? Diz, Senhor, renova, vivifica-me a minha alma. Minha alma. Né? Refrigera minha alma. Significa, tu sabe o que eu passo, né? Como rei. Exato. Agora, tem um texto que diz assim, ó, invoca-me no dia da angústia, é Deus dizendo, né? isso. E eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aí, Demian e pastor Joel, as pessoas hoje, elas não estão
invocando tanto a Deus. Até alguns acham que incomodam a Deus. E as pessoas me dizem o seguinte: mas se eu não busco tanto a Deus quando eu estou bem, pá, agora eu me sinto meio desconfortável, porque estou enfrentando um problema. Buscar Deus. Só vou buscar agora que eu estou apertado. Não. Busque a Deus, aqui diz. Em todo busque tempo. a Deus no dia da angústia. Exatamente. Se tu está enfrentando uma luta, uma angústia hoje, assim, ó, Deus não se incomoda e nem vai dizer para ti, tu nunca me procurou antes. Não, Deus é Deus, Deus é amor, Deus é poderoso. Mas aqui, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Tá? Em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem Sim, as calamidades. Forte, né? Forte. Significa me dá cobertura até passar o temporal. Exatamente, né? É o refúgio do Senhor, né? Abrigo, né? Esses salmos ele me leva muito para aquela passagem da tempestade no mar, né? Que Jesus também está no barco ali, né? Junto com eles, atravessando o barco, e ele está dormindo. Mas o vento vem forte, a tempestade se levanta sobre todos. E eles né? recorrem a Ele. E eles recolhem ao Senhor, e o Senhor acalma a tempestade, né? Então, exatamente em cima desse salmo, né? Se nós clamarmos, buscarmos a Deus, agora que é o momento. É a hora da aflição, é a hora de quando nós reconhecemos, e este é o ponto, Deus se alegra, não porque tu está passando a necessidade, mas Deus se alegra porque tu reconheceu que tu precisa dele. E esse salmo Esse nós é Clamou a importante. ele e clamou a ele e buscou a ele, que é fé, e fé agrada a Deus. Claro. aqui na sequência diz assim, ó, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim Tudo Tudo executa. tudo executa. Nós poderíamos gastar, né, um dia todo aqui Vendo- só citando o texto de socorro, o texto de amparo, né, de acolhimento de Deus, mas a realidade é que a nossa fraqueza no dia da angústia é resultado dos problemas, das ansiedades, das aflições que se armazenaram no nosso coração, Se não acumulam. foram tiradas para fora, né? A gente não levou para Deus, não descansou em Deus, né? E não está desfrutando da paz de Deus que excede todo entendimento. Isso mesmo. Então a gente fica sobrecarregado. E aí sim, vivendo em ansiedade, nós ficamos sobrecarregados. E sobrecarregados é levar peso extra. Levar peso extra, né? Você está com uma mochila que tu não suporta. Além do que tu pode levar, Além né? que tu pode levar. Então é importante, né, nós entendermos isso. E levar peso extra significa a pessoa ficar cada vez mais fraca. Cada vez as suas forças vão Se desvanecendo, né? exatamente, diminuindo, É. cada vez mais fraca, e aí a pessoa vai desanimando. Por isso que muitas pessoas ficam em depressão, desistem de tudo, desistem de lutar. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós recorramos a Ele, creiamos, venhamos descansar nele e venhamos enfrentar os desafios com coragem e com fé. Aqui diz assim, ó, no 86:7, no dia da minha angústia, clama-te, porque me respondes. Davi, não, como rei, ele não está negando que ele ficava angustioso. Exato. Esse é o ponto. É. Confiar em Deus não nos torna super-homens. Deus é que é super. E reconhecer também não significa depreciação, Depreciação. ou diminuição, em ser Não, inferior. reconhecer é glorificar a Deus. Exatamente. Clama a mim no dia da angústia e eu vou te atender e tu vai me glorificar. Então é importante isso, né? Davi não era menos rei por confiar em Deus. reconhecer e confiar em Deus. Exatamente. Exatamente, né? Pelo E é contrário. reconhecido como o maior rei de Israel, né? Exatamente. Da história de Israel, né? Exatamente. Davi diz uma coisa no Salmo 142:7. Bom, nós teríamos, como eu disse, muito obrigado por você estar junto, né? Muitos textos, Muitos né? textos. Tira a minha alma do cárcere para que eu te dê graça. Aqui vem uma coisa. Tira a minha alma do cárcere. Eu falei esses dias nos cultos. Sim, o senhor trouxe Tem uma palavra situações sobre da nossa vida que nos aprisionam. que nos aprisionam emocionalmente, É. que a nossa Espiritualmente. alma fica presa Isso. numa angústia. A gente levanta de manhã com aquele negócio na cabeça, caminha o dia todo com aquilo na cabeça e deita com aquilo na cabeça. Muita gente diz o seguinte: agora com essa pandemia eu vou ficar em casa, vou ler mais, vou ler um livro, vou botar algumas leituras minhas em dia, vou reorganizar minha agenda. Muita gente, por ter ficado em casa, percebeu uma coisa, que não ficou livre da angústia, das ansiedades e ficou agitado. Esse dia o irmão me disse: cara, eu não estou conseguindo ler em casa. Eu disse: é porque tu está aflito, irmão, tu está angustiado, isso mesmo. descansa, entrega para É Deus. como aquela Ah. pessoa que tira férias, mas ela tem os seus desafios aprisionando ela e ela
não consegue nem descansar fisicamente e nem no seu interior, nem na sua alma. Ela às vezes tira férias e volta mais cansada. É como pessoas também que às vezes dormem e às vezes tomam até remédio para dormir e acordam mais cansadas ainda. É que a ansiedade, vamos colocar aqui, a ansiedade, as aflições e as angústias, elas são diferentes do cansaço físico. Exatamente. Sem O dúvida. cansaço físico, Exato. escuta bem, meu amigo, o cansaço físico dá sono. Por isso, quando se faz exercício, dá sono para dormir. O cansaço emocional, o estresse, né? A angústia, tira o teu Tira o sono. teu sono. E aí tu precisa tomar algo, um calmante, ou até uma bebida, como é o costume de alguns, e tu fica dependente de algumas coisas. Então, o que Deus quer é dar a experiência que Ele já deu para quem andou com Ele, que nem Davi. Davi mesmo dizia assim, ó, em paz me deito, Isso mesmo. e logo pego no sono, porque só Deus me faz dormir tranquilo. Aí eu te digo uma coisa, pô, o cara era rei, tia. O cara tinha gente do lado dele e gente contra ele. Contra ele fora do reino e contra ele dentro do reino. Pastores, e é possível que esse salmo tenha sido escrito no meio de um campo de batalha. Sim. Então, batalha. Sim, Então imagina no meio de um campo de batalha, numa tenda, Eu deito e eu durmo. deito e durmo. Vocês já me perguntaram pra mim. Descansa em Deus. Vocês já me perguntaram, né? O senhor dorme bem? Sim. Eu digo, quando eu me deito, sim. É, isso aí. Cara, é uma coisa que Deus tem me dado um presente, é poder dormir bem. Bom, Mas uma outra coisa, né, pastor? Nós temos que estar passando aí, Sim. vocês falam. Só para completar ali essa questão da ansiedade e a questão de dormir. Porque uma das ações da ansiedade e da aflição é tirar a paz. E uma pessoa que não tem paz, ela não dorme. Ela não descansa. A mente continua trabalhando. É. Trabalhando, e pensa e remói e vive toda aquela situação de novo. E quando nós lemos ali em Filipenses capítulo 4, que nós lemos aquele de Paulo, no versículo seguinte diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento vos guardará. Guardará a mente e o o coração. em Cristo Em Cristo. Jesus. Bom, Né? o nosso desejo, trazendo esse tema e esta palavra para você, é que você desfrute nesses dias de uma paz, de um descanso e tenha comunhão com Deus e confie em Deus e comunhão com a palavra de Deus que é boa, que venha curar o teu coração e alegrar o teu coração. Porque assim como a ansiedade no coração, o ser humano o derruba e o abate, diz que a boa palavra, as promessas de Deus alegram o nosso coração. Nós vamos fazer uma coisa agora, nós vamos orar com vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aqui diz para você lançar sobre Ele toda a tua ansiedade, colocar tudo na presença dEle, confiar Amém. nele, Amém. invocar Deus no dia da angústia. Talvez você nunca invocou Deus antes, clamando, pedindo socorro, e agora vai dizer, pá, mas eu me sinto até mal, que nem eu já falei antes. Não, vamos clamar e vamos crer que Deus vai nos abençoar. Isso mesmo. Eu preciso de um milagre. Pai, nós ministramos agora a tua bondade, Sim, sim. o teu amor e o teu carinho sobre cada pessoa. Amém, Deus. Senhor, que venha paz, Sim, que venha descanso, que venha alívio. Amém. Esta insônia, esta angústia, esta aflição, esta ansiedade, Deus, nós cremos que Tu tens poder para tomar em Tuas mãos. Amém, sim. A palavra diz que nós devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Amém, sim. E Tu vais cuidar de nós. Pai, cuida agora de cada amigo, de cada irmão, esta amiga. Cuida de cada um de nós. Amém, Senhor. amém, Nos amém. dá a Tua paz, nos dá a Sim, Tua Senhor. cura, nos dá o Teu alívio. Tua alegria, Também Senhor. a Tua saúde, Pai. Abençoa nossa família. Em nome abençoa de nossas Jesus. finanças. Entregamos esses dias a Ti. Sim, sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Muito bem, nós estamos alegres, né, em poder participar desse programa. Foi muito bom ter você aqui, Joel. Prazer, pastor, estar aqui mais uma vez. Volte mais, né? Que Deus abençoe a todos. Demian também. Também. Voltar mais aí. Vamos estar sempre juntos. Estamos aí para servir, uma alegria. Que Deus abençoe a todos e viva na paz do Senhor, confiando nele e vamos vencer as ansiedades. E como pastor, nós não somos só pregadores. Como pastor, nós, uma equipe, junto com nossas esposas, outros irmãos e irmãs, nós também atendemos, Isso aconselhamos mesmo. de acordo como for necessário. Bom, nosso abraço e carinho para vocês. Nós estaremos de volta com vocês no próximo programa. Paz para todos.